Atitude de Tite no dia seguinte a Corinthians x Flamengo pode sustentar pedidos de demissão. Treinador já vinha sendo muito criticado pela torcida, e após a derrota neste domingo 1º, o sentimento piorou. Chance desperdiçada. O Mengão terminou o período antes da pausa para a data FIFA 6 pontos atrás do Botafogo, líder do Brasileirão 2024 Série A. Após a derrota para o Corinthians, como repercutiu o Bolívia Flamengo? Na partida, o mais querido não fez uma boa partida e teve poucas oportunidades de gols. Inclusive, o mais criticado foi o treinador da equipe. Muitos torcedores pediram a demissão de Tite. Veio à tona que o técnico do clube carioca, mesmo com os novos reforços Carlos Alcaraz, Alex Sandro, Michael e Gonzalo Plata, vai ser cobrado internamente. Em meio a isso, uma atitude dele promete revoltar ainda mais os adeptos flamenguistas. Folga prolongada após derrota. Notícias do Flamengo, informadas pelo repórter Guilherme Silva, da Jovem Pan, deram conta que ao invés de usar o período de pausa da data FIFA para tentar organizar o time tática e tecnicamente nos treinamentos, o profissional resolveu fazer o caminho inverso. Tite, que foi hostilizado pela torcida do Corinthians, vai dar 3 dias de folga para o elenco após o revés para os paulistas. Sendo assim, os atletas do Clube de Regatas Flamengo só se reapresentam na próxima quinta-feira 5. Além disso, o profissional ainda informou que na próxima semana serão ainda mais folgas. Os jogadores irão folgar 4 dias, enquanto terão treinamentos outros 3. Uma decisão muito controversa, pensando no rendimento atual do time. Torcedores não curtem a ideia. Através da rede social Blue Sky, alguns torcedores usaram o deboche para falar da decisão do comandante. Podia dar folga direto, Tite não sabe treinar mesmo, reclamou um torcedor. Uma semana após chegar ao Flamengo, Gonzalo Plata já tem situação praticamente definida para entrar em campo. Sob o comando do técnico Tite, o Flamengo vem oscilando durante a temporada e gerando preocupação nos bastidores. Em busca de evolução, o Flamengo vem de derrota para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, gerando preocupação para a equipe na temporada. Isso porque, apesar da equipe se manter no G4, ela perdeu a chance de se aproximar da líder Botafogo e se manter vivo na disputa do título. Muito do desempenho abaixo da equipe ocorreu pelos desfalques que ocorreram por conta de lesões que tiraram jogadores importantes da equipe. Desta forma, a gestão precisou atuar de forma contundente no mercado e acertou a chegada de 4 reforços na temporada. Além disso, a gestão ainda garantiu a permanência de Matheus Gonçalves, que ficou próximo de deixar a equipe para o decorrer da temporada. O jogador, que vem buscando mais minutagens em campo e por conta disso estava atuando no sub-20, vive a expectativa de ter mais chances com Tite. Reforços podem fazer a diferença. Dos nomes que chegaram ao rubro-negro na temporada, Michael acabou sendo o jogador mais utilizado. Entretanto, uma lesão acabou interrompendo a sequência do atleta temporada e acaba entrando na lista de desfalques. Alcaraz fez a sua estreia pela equipe carioca diante do Corinthians, onde com poucos minutos em campo e mostrou bem para o que veio. Entretanto, após uma confusão, acabou sendo expulso e desfalcando a equipe na próxima rodada. Desta forma, falta apenas Plata e Alex Sandro estrearem com o manto sagrado. Entretanto, isso deve levar pouco tempo. Isso porque Plata deve realizar a sua estreia pelo Flamengo na próxima rodada do Brasileiro, diante do Vasco. Com força máxima? O jogador vai realizar a sua estreia no clássico marcado para o próximo domingo, 15 às 18h30, no estádio do Maracanã. Existe uma grande expectativa para este desempenho, para que a equipe volte à melhor fase na temporada. Com isso, a comissão técnica vem trabalhando internamente para que o jogador tenha condições de apresentar o seu melhor desempenho em campo. Mas vale destacar que Alex Sandro ainda não tem data para realizar a estreia. Veja também nos torcedores. Flávio Prado aponta time com péssima administração no Brasil, gasta dinheiro à toa. Flamengo não libera e meio-campista vai continuar jogando junto com Nicolás de la Cruz. Rubro-negro se vingou do Bragantino por negociação com Léo Ortiz e recusou o empréstimo do meia de apenas 19 anos. Que janela! O rubro-negro do Rio de Janeiro fez uma janela de transferências quase perfeita ao fechar as contratações de Alex Sandro, Michael, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata, como revelou o Bolívia Flamengo. Aliás, o último citado já apareceu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e já tem condições de estrear. A tendência é que ele jogue contra o Bahia, no jogo de volta das quartas de final, dia 12/09. O mais querido tentou também uma contratação impactante no último dia da janela de transferências.
No entanto, notícias do Flamengo informaram que o Chelsea ING não topou emprestar David Washington. Dessa forma, ele não virá mais. Alguns torcedores também tinham esperança do retorno de Hugo Souza em 2025, visto que ele vem se destacando no Corinthians. No entanto, Augusto Melo garantiu que ele segue em terras paulistas. Meio-campista fica na Gávea. Além disso, o Mengão quase perdeu jogadores importantes, como Fabrício Bruno, Pedro e Wesley, mas todos ficaram. Outro jogador também esteve muito perto de sair, mas no fim vai ficar. Trata-se do meia Matheus Gonçalves. O Red Bull Bragantino fez uma oferta de empréstimo com opção de compra e a situação vinha se arrastando. Porém, de acordo com a coluna do Fla, a direção flamenguista decidiu recusar a proposta em um tipo de vingança pela negociação longa antes da chegada de Léo Ortiz. No fim, os paulistas tentaram um empréstimo por 3 milhões de euros, 18,6 milhões de reais, e em uma última cartada outros 4 milhões de euros, 24,8 milhões de reais, em 2025, com metas, mas não houve acerto. Braga tentou a compra. A equipe de Bragança Paulista chegou em um primeiro momento a tentar a compra do meia de 19 anos, oferecendo 6 milhões de euros, 37,3 milhões de reais na cotação atual. O Fla achou o valor aceitável por 50% dos direitos econômicos do atleta e não por 70%. No fim, ele vai seguir jogando no time que é muito concorrido no setor e tem jogadores como Nicolás de la Cruz, Arrascaeta e Carlos Alcaraz jogando por ali. Ele segue sendo opção para Tite. Reviravolta acontece e Tite é informado que contratação foi cancelada no Flamengo. A diretoria do Flamengo vinha buscando dar a sua última cartada no mercado para a chegada de reforços, mas acabou tendo seus planos frustrados. A diretoria tinha um plano. Sob o comando de Tite, o Flamengo vem apresentando um desempenho abaixo do esperado. Mesmo com lesões que tiraram jogadores importantes, atualmente o time conta com boas peças de reposição no elenco que conseguem suprir essas ausências. Entretanto, vale destacar que nem todos os jogadores que estão à disposição vêm conseguindo entregar um desempenho contundente quando acionados. Desta forma, a torcida vem perdendo a paciência e pede a saída de Carlinhos, que ainda não conseguiu entregar o que era esperado. A janela de transferência do mercado se encerrou na última segunda-feira, 2, mas até o último dia a diretoria vinha trabalhando com o objetivo de acertar a chegada de mais um reforço na equipe. E tratava-se de David Washington, que pertence ao Chelsea. Gestão buscou o acordo. Vale destacar que o mais querido já acertou a contratação de 4 reforços: Michael, Alexandro, Alcaraz e Plata. Mas buscando a chegada do atacante, com o Chelsea chegando a ceder para que o acordo fosse fechado. Entretanto, uma reviravolta na negociação acabou atrapalhando os planos da gestão. As equipes negociavam o empréstimo do jovem de 19 anos, mas os Blues acabaram mudando de postura durante a última segunda-feira, 2, atrapalhando a conclusão do acordo. O clube inglês comunicou ao staff que dava preferência ao Rio Ave, de Portugal, já que inicialmente os dirigentes do Chelsea acreditavam que a evolução do jogador seria maior atuando no futebol europeu do que no brasileiro. Planejamento desfeito. Mas o rubro-negro tratava a contratação de David Washington como encaminhada e já vinha acertando a divisão salarial, mas o Blues recuou. A postura do time inglês surpreendeu, inclusive ao jogador que gostaria de voltar a atuar no futebol nacional. Aos 19 anos, David Washington foi comprado na temporada anterior pelo Chelsea. Vale destacar que para tê-lo no elenco a equipe pagou 15 milhões de euros para o Santos, mas ele não entregou em campo o que era esperado. Isso porque desde que chegou ao elenco inglês, o jogador atuou apenas em 3 oportunidades pela equipe principal. Desta forma, o empréstimo tem como objetivo que ele tenha mais oportunidade em campo. Liga de Claudinho, janela de transferências na Rússia ainda não fechou. Saiba os prazos. Janela de transferências das principais ligas do mundo encerrou no dia 2 de setembro. Brasil segue a linha de muitas delas. Ligas pelo mundo com janela em aberto. A janela de transferências no Brasil chegou ao fim ontem, dia 2 de setembro. Isso significa que clubes do futebol brasileiro não podem mais comprar jogadores. Porém, as equipes ainda podem emprestar ou vender atletas para países de destino, aonde a janela de transferências ainda não foi fechado. Neste cenário está incluído a Ucrânia, que fecha a janela em 6 de setembro, a Turquia em 13 de setembro, destino do meia Vitor Hugo, do Flamengo, por empréstimo ao Gostep. E por fim a Rússia, liga em que atua o meio-campista Claudinho, velho interesse do Flamengo, fechando em 12 de setembro. Prazos de transferências em ligas pelo mundo.
Sendo assim, qualquer um dos clubes dos países citados acima ainda podem investir em contratações de atletas que atuam no Brasil. Entretanto, por já ter se fechado a janela aqui, nenhum clube brasileiro pode fazer a compra de atletas agora. Acordos e assinaturas ainda podem acontecer ao longo do ano, mas a efetivação da negociação só pode ser feita na próxima janela de transferências em janeiro. Ao Brasil, inclui-se Inglaterra, Espanha, Alemanha, França, Itália, Portugal e Holanda, todas com as suas janelas de transferências já fechadas neste segundo semestre de 2024. Futebol árabe. A Liga Árabe, tão temida pelos fortes investimentos dos últimos anos, principalmente em jogadores que atuam no Brasil, também teve sua janela de transferências encerrada no dia 2 de setembro. A surpresa de última hora ficou por conta da contratação que o Botafogo fez pelo lateral esquerdo Alex Telles, que rescindindo com o Al Nassr, realizou uma negociação relâmpago com o Fogão e foi contratado pelo clube.